Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 28 de abril e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Infomoney. LogCP vê lucro recuar 78% no primeiro trimestre e mira R$1 bilhão com venda de ativos. A Log Commercial Properties, que atua no segmento de construção, venda e locação de galpões logísticos, reportou lucro líquido de R$29,1 milhões no primeiro trimestre de 2023, ante R$132,3 milhões em igual período de 2022. Isso representa uma queda de 78%. O CFO da Log, André Vitória, afirma que a queda na última linha do balanço foi reflexo de uma mudança de estratégia da companhia para este ano, em que vai priorizar a redução de investimentos, CAPEX, para diminuir seu endividamento líquido, estimado em R$1,3 bilhão. A empresa cortou de R$800 milhões para R$450 milhões sua previsão de CAPEX para este ano, e na outra ponta, a empresa busca negociar cerca de R$1 bilhão em ativos nos próximos meses. Atualmente, o endividamento da LogCP está em CDI mais 1,8%. A alavancagem medida pela dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 35%, patamar considerado relativamente baixo pelo executivo. Apesar do recuo no lucro líquido consolidado, André Vitória aponta como positivo o desempenho da vertical de locações. Neste sentido, o ticket médio de locação da Log avançou 20,2% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização, o EBITDA em inglês, da atividade de locação cresceu 76,1% no comparativo, para R$52,9 milhões. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Projeto de R$1,2 bilhões prevê shopping em antiga área da VASP em Congonhas. A cidade de São Paulo terá um novo shopping onde pouca gente imaginaria ser possível, colado ao aeroporto de Congonhas. O terreno é o mesmo que abrigou instalações da VASP no passado. Um consórcio formado pela Leroy Merlin e pela Creative Real Estate venceu o leilão da área, realizado em 2017 pela Infraero. Na época, as partes foram as únicas interessadas e pagaram o preço mínimo de R$40 milhões para explorar comercialmente o local por um prazo de 25 anos. A Leroy Merlin pretende ter uma loja modelo, enquanto o restante dos espaços será configurado para receber outros tipos de comércios, restaurantes, salas de cinema, serviços e estacionamento, ou seja, tudo que um shopping tem. O empreendimento foi orçado em R$1,2 bilhão e está na fase de procura de investidores. O projeto é o que está por trás do Fundo de Investimento Imobiliário Congonhas Mall, cuja captação foi aberta há alguns dias pela gestora Integral Brei, especializada em mercado imobiliário. O dinheiro será usado para bancar a obra e pagar o direito do uso do local. O momento de baixo crescimento da economia e juros altos é desafiador para captações, mas o empreendimento tem particularidades que podem ajudar a convencer os investidores. Um deles está na expectativa de um fluxo elevado de visitantes de alta renda, tanto pelos passageiros que transitam pelo aeroporto, quanto pelos moradores de bairros vizinhos. Outro fator é a baixa concorrência direta, uma vez que existem poucos centros de compras de peso na região. O maior por ali é o Shopping Ibirapuera, da Multiplan, a uma distância de 4 km de Congonhas, cerca de 20 minutos de carro. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Suno Notícias. Fundos imobiliários. KNRI11 sobe quase 2% nesta semana. Principal índice de fundos imobiliários da Bolsa, o IFIX terminou a última terça-feira, dia 25, com uma leve queda de 0,04%, aos 2.814,98 pontos.
Um dos destaques positivos do dia ficou com o KNR-I11, que subiu 1,92% e encerrou ao preço de R$ 144. Além deste fundo, na lista dos 5 maiores ativos da carteira do IFIX, o KNCR11 cresceu 35%, a R$ 97,43. Na contramão deste movimento, os fundos KNIP11 teve um recuo de 0,08% a R$ 90,93, o HGLG11 recuo de 0,03%, chegando a R$ 160,75, e o IRDM11, recuo de 0,75%, chegando a R$ 77,77. Uma das preocupações dos investidores de fundos imobiliários é o que acontecerá com esses ativos com uma eventual queda da Selic e do Produto Interno Bruto, como projetado pelo Boletim Focus. Na visão de Marcos Baroni, vice-presidente de FIIs da Suno Research, essas quedas tendem a causar um impacto positivo nos fundos. Segundo ele, abre aspas, o fundo imobiliário é um veículo de investimentos que mistura o financeiro com o imobiliário. Então, quando você olha do ponto de vista financeiro, realmente, se os juros caem, você tem um alívio no impacto das cotas. Por outro lado, o PIB é a economia. Estamos falando de um ativo real, aluguel real, impacto nas empresas. Se as empresas não crescem, elas podem ter dificuldade de repassar os seus aluguéis. Então, de fato, é uma força contrária. Fecha aspas. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal fiis.com.br. Fundo imobiliário exposto a Americanas tem fluxo positivo de caixa e aumenta dividendos. O fundo imobiliário VBIL Logístico, VLBI11, registrou o pagamento parcial do aluguel em atraso e com isso aumentou suas distribuições referente ao mês de março, pagas em abril, segundo o último relatório gerencial. O resultado por cota do FII LVBIL11 foi de 0,76 centavos no mês de março, sendo impactado pelo recebimento do valor parcial do aluguel que estava inadimplente, referente a fevereiro, da empresa Sequoia Logística e Transportes. A empresa é inquilina do empreendimento Ativo Extrema, localizado no estado de São Paulo. A receita não recorrente é proporcional a 0,04 centavos por cota. Sobre o resultado de 0,76 centavos, houve ainda a retenção de 0,01 centavos, deixando o valor de 0,75 centavos para ser distribuído aos cotistas no mês de abril. O fundo LVBI11 também registrou a locação do módulo do Galpão Gol, superior a 2.000 metros quadrados de ABL, do ativo Extrema em março. O vencimento com o antigo inquilino terminaria no final de abril e a gestora VBI Real Estate já conseguiu um novo inquilino. Além da celebração de um novo inquilino, o fundo celebrou a renovação do contrato com o inquilino do empreendimento Itapevi, que ocupa 4 módulos, mais de 6.000 metros quadrados de ABL, o que representa 19% do ativo. O contrato anterior possuía vencimento no ano de 2023 e o contrato já renovado passa a ter vencimento no ano de 2028. Nossa última notícia foi publicada na revista Buildings com informações do portal Fashion Network. Retomada continua. Shoppings do Brasil registram 3% de crescimento nas vendas. Dados do monitoramento de mercado Abrace trouxeram bons resultados para as vendas nos shoppings. De acordo com o levantamento, os shoppings do Brasil tiveram uma alta de 3% em fevereiro deste ano. Essa comparação é em relação ao mesmo mês de 2022. Do ponto de vista regional, o maior crescimento foi registrado na região sul. O aumento foi de 4,9%. Na sequência veio o Sudeste, com 3,2%, Nordeste, com 2,6%, Centro-Oeste, com 2% e Norte, menos 1,3%. Apesar das pressões que o aumento da Selic trouxe ao mercado de crédito, o ticket médio de vendas nos shoppings também subiu. Em fevereiro ele ficou em R$ 140,93, acima do valor reajustado em janeiro de 2023, que foi de R$ 119,68. Também ficou acima de dezembro, que foi de R$ 136,89. Vale destacar que este último é considerado um dos melhores períodos do comércio no ano. Já o valor médio das lojas de rua foi de R$ 85,66.
Outro destaque para o mês foi o aumento no número de frequentadores nos empreendimentos. Segundo os dados do IPEC e Mais Fluxo, o movimento de pessoas cresceu 12% em fevereiro em relação ao mesmo período de 2022. Para aqueles que têm interesse nos dados dos shopping centers do Brasil, desde 2021 a Build's lançou o módulo Shoppings dentro da plataforma CRTool. Desde então, a plataforma tem sido abastecida constantemente pela equipe de pesquisa com dados do setor. A coleta de informações é obtida com os lojistas e proprietários dos imóveis. Os clientes já encontram dentro do módulo Shoppings mais de 680 shoppings cadastrados, mais de 69 mil lojas, mais de 62 mil lojistas únicos, mais de 15 milhões de metros quadrados de área para locação, mais de 4 mil salas de cinema, mais de 840 mil vagas de estacionamento. Esses são apenas alguns dos dados disponíveis na plataforma. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só, vou me despedindo por aqui. Sou Ellen Costa, desejo que você tenha um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima semana. Um abraço e até lá!